Senador Magno Malta como líder. Presidente, muito obrigado. Conte sempre comigo. Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente Zé Sarney, senadoras, eu gostaria de chamar a atenção do Brasil, senador Randolfo, aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação e nos veem pela televisão, os meios de comunicação dessa casa, os senhores e as senhoras que estão nas galerias, sejam bem-vindos. Eu tenho muita coisa boa para comemorar, mas nem tudo é bom, senhor presidente. Depois de ver votado um crédito nessa casa para meu estado, o estado do Espírito Santo, esse projeto que beneficia tanto a micro e pequena empresa no Brasil, ontem, o adiamento, senador Lindbergh, o adiamento da votação, ou quem sabe não tenhamos o dissabor de ter que votar esse veto concernente aos royalties. E queira Deus tenhamos tempo para informar o país a verdade sobre os royalties, o que é royalties, que criaram uma confusão tão grande na cabeça da população brasileira que acha que royalties e petróleo é a mesma coisa. Mas eu tenho muito dissabor também, e todas as vezes que eu venho a essa tribuna, senador Pinheiro, para fazer algum registro que envolva criança, senador Armando Monteiro, eu faço de forma indignada. De forma indignada porque há que se ter sempre a indignação do justo, senador Suplicy. E essa eu tenho. Ninguém tem direito, nem brincando, de fazer uma afronta a uma criança, ainda que seja de tenra idade. E é por isso que nós somos e lutamos contra o aborto, porque nós sabemos que a vida começa no útero, e uma criança no útero, com o coração batendo, em pleno funcionamento, alimentando pelo cordão umbilical, é uma vida, e uma vida há que ser respeitada. Eu recebi muito estarrecido, eu ouvi estarrecido e li estarrecido, senhor presidente. O Brasil ficou estarrecido. Os meios de comunicação deram. A televisão mostrou e noticiou, os rádios, os blogs e os jornais do Brasil. Com muita tristeza, eu venho a essa tribuna instado, provocado, cobrado, senador Suplicy, por milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que aprenderam a nos ver fazer o enfrentamento e a defesa da criança no Brasil. Brasileiros cobrando de mim esse pronunciamento, cobrando de mim, senador Paim, uma postura diante desse quadro. Vossa Excelência, que esteve comigo na CPI da pedofilia, Vossa Excelência, que me acompanhou ao longo desses 3 anos, e Vossa Excelência, que é parte dos resultados, e esses e-mails de hoje é parte de uma sociedade que aprendeu a se indignar, a se revoltar e revelar uma indignação quando qualquer tipo de abuso, ainda que seja em forma de piada, trate uma criança. O programa CQC da Bandeirantes, e eu tenho o maior respeito pelo Marcelo Tassi. Esse rapaz é muito versátil, capaz, e é um jornalista que, naquilo que ele se meteu, entrou, lhe deram oportunidade, ele revela uma grande capacidade e tem a minha admiração. Desde os tempos de TVE, TV Cultura, quando ele tratava a capacidade dele de trabalhar com criança. E a gente tem aquilo que é afeito, é aquilo que tem o formato da natureza da gente, e a gente gosta. Com todo o respeito que eu tenho ao programa CQC, é um formato de jornalistas inteligentes, de pessoas que tentam fazer um humor diferenciado. Não é um formato que me agrada, a mim de forma muito pessoal. Algumas vezes já fui entrevistado e penso que o tipo de entrevista não tem, na verdade, a intenção é ridicularizar,
Mas o meu respeito por esse jornalista e pelo formato que deu certo, e eu tenho que reconhecer que o Brasil gosta. E aí, reconhecer também, como presidente da CPI, que na época da CPI da pedofilia, o Danilo, que hoje tem um programa sozinho, saiu e era um dos jornalistas do CQC, fez algumas matérias, senador Lindbergh, o Danilo Gentili, tratando de pedofilia na internet. Ele fez algumas coisas muito importantes e sérias, porque o assunto é sério, e que eu daqui bati palma e continuo batendo palma. Mas estarrecido com a atitude e o comportamento do jornalista Rafinha, penso que Rafinha Bastos, do CQC. Faço isso por algumas razões. O Brasil sabe que esse rapaz fez uma piada de mau gosto com uma mãe e com seu filho, bebê. Uma imagem da cantora Vanessa de Camargo, que não é cantora, a reação viria da minha parte ou de qualquer outra pessoa, ainda que fosse anônima, mas uma mãe de família, uma mulher, e nesse Brasil convencionou-se desrespeitar a mulher. E aparece a imagem da Vanessa, e eles dizem: Vanessa está grávida. Ele faz um elogio sarcástico e diz: eu como ela e o bebê. Comer o bebê? Ora, uma piada de mau gosto, macabra, sinistra, não tem nem o sentido, porque hoje ninguém nem ousa fazer isso. As pessoas brincavam, diziam assim: esse bebê é tão gostosinho, menino gordinho, dá vontade de morder, a mãe falava, dá vontade de comer. Mas estava se referindo a um carinho. Ele diz: eu como a Vanessa e a mãe, e o filho, eu como o bebê, disse o bebê. Ora, o pai desse bebê é um jovem do meu estado, Marcos Buás, de uma família tradicional, que ao longo da vida mexeu com comunicação. Um rapaz que saiu, embora sendo uma família abastada, saiu para vencer sozinho, fora do nosso estado. O Marco Buás é o pai dessa criança. Eu tenho dever com a criança, tenho obrigação com a mulher e com o Marco Buás, que é do meu estado. A Vanessa Camargo é filha de um amigo pessoal. Quando eu travei minha amizade com Zezé Lindbergh, as primeiras vezes que fui à casa de Zezé, senador Paim, eu encontrei Zezé ensinando dever de casa para Vanessa. Porque essa foi a prática desse sujeito que eu acompanhei a vida inteira e sou amigo pessoal. Agora imagine um pai. Eu tenho uma filha recém-casada, chama Carla, casada com um mineiro, Ulisses. Eu, sentado numa televisão, vendo televisão, e ouvi alguém dizer uma expressão dessa tão macabra sobre a minha filha, na tentativa de fazer humor. Qual a intenção? Qual a intenção? Qual a intenção? Eu quero me solidarizar com você, Zezé, com a sua família, com a família Buás, com o Marcos Buás, e quero repudiar a atitude desse jornalista. No Brasil convencionou-se que tudo de ruim que está nesse país está na conta da polícia e dos políticos. E se faz o que quer com essas duas classes, e fica por isso mesmo. As pessoas atacam. É por isso que eles aprenderam a passar do limite, porque as pessoas não reagem. Agora eu quero me dirigir ao Ministério Público de São Paulo, quero me dirigir ao Procurador-Geral de São Paulo. É preciso que o jornalista explique a sua expressão. Quando trata de criança, o que é comer uma criança, um bebê? Isso é estupro de vulnerável. Senhor procurador, estupro de vulnerável. Senhor promotor da infância de São Paulo, estupro de vulnerável. E isso é preciso que se trate em delegacia especializada. Ainda que esse moço venha a público e reconheça o seu erro, e peça perdão, e ele nunca vai justificar que dizer que comer, ele disse que ia morder porque seria canibalismo, quem sabe um crime feio também, mas bem menor do que ter uma outra conotação, o comer, do que ele disse. Mas é preciso que o promotor da infância reaja.
É preciso que o promotor da infância reaja, procurador. O meu conselho a você, Marcos Boaz, constitua um advogado. Vá às últimas consequências. Porque se a moda pega, o que nós vamos ouvir daqui a pouco? Porque é o seguinte, eu quando quebrei o sigilo do Orkut no Brasil, sabe o que eu vi, deputada Lorete? Sabe o que eu vi, sua amiga Lucília, amiga minha também, que visita essa casa hoje? Eu vi pediatra abusando de criança de 30 dias de nascido. Eu vi criança de 1 ano ser abusada no altar. Eu vi pai e mãe estuprando criança de 1 ano. É por isso que eu sou assaltado pela indignação dos justos. É preciso constituir advogado, Marcos Boaz. A honra das pessoas é a honra das pessoas. É preciso constituir advogado, Zezé. Hoje eu já vi algumas notinhas dando uma outra conotação. Que o rapaz foi tirado do ar porque teve intervenção de Ronaldo Nazário, de Ronaldinho Fenômeno. Intervenção do Marco Boaz, quem sabe intervenção do Zezé. Ora, se o pai não tiver o sangue para reagir a uma expressão dessa, uma brincadeira podre dessa, quem vai reagir? Se alguém que está sentindo dor não se cercar dos seus amigos, como que o rapaz foi afastado? Porque os poderosos pediram. Eu espero que a direção da Bandeirante o tenha afastado. E o próprio Marcelo Taz, por quem eu nutro o maior respeito do mundo pela capacidade desse jornalista, porque passou do limite. Passou do limite. Ninguém vai provar. Eu estou aqui com o Correio Brasiliense, que publicou a matéria desse tamanho, aliás, o Brasil inteiro. Rafinha com um sorriso amarelo. Eu fico aqui pensando com os meus botões e penso que esse deve ser o melhor comportamento. Imagino que esse moço está em casa e é assim que tem que ser, arrependido do que fez, do que falou. Sabe, no Brasil as pessoas se acostumaram a rir de tudo e qualquer piada que alguém faz com a honra dos outros. Nós da classe política, que a imprensa criminalizou qualquer tipo de deboche, e aliás criminalizou tanto que no Brasil você não tem que provar, o político não tem que provar que é honesto, porque você tem que provar que é honesto todo dia, mas o político no Brasil tem que provar que é honesto todo dia, e é na justiça. Você perde os seus direitos. Você perde os seus direitos. Mais uma vez, eu queria chamar a atenção do Procurador-Geral de São Paulo, chamar a atenção do Blatt, chamar a atenção do Zé Reinaldo, esses procuradores, promotores de São Paulo, acostumados a grandes lutas. Eu quero chamar a atenção do Cibranelli. Quem não se lembra do Cibranelli? Lembra do caso? Da pequena jogada pela janela? Lembra, senador Paim? A pequena Nardoni, jogada pela janela? Vossa Excelência não pode esquecer, porque aquele tenente que estava lá no jardim, que foi ajudar a fazer a varredura, ele não foi fazer nada disso. Aquele filho de uma égua é pedófilo. Ele estava lá para olhar as partes íntimas daquela criança, que logo em seguida nós o pegamos. E ele deu um tiro na cabeça, se suicidou. Esse já foi tarde, esse desgraçado. Eu quero dizer ao Brasil, eu quero dizer àqueles que me ouvem, que a minha indignação será permanente. Senador Lindbergh, eu tenho assistido Vossa Excelência desde que essa legislatura começou. Vossa Excelência tem uma filha especial. Todas as vezes que eu pego o seu telefone, por ser seu amigo, eu abro o seu telefone. Não quero mexer com a emoção de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só fala dessa filha. Vossa Excelência tem sido o maior militante dessa casa, na causa dos pequenos que nasceram especiais, porque realmente são especiais. E todas as vezes que eu olho as fotos da sua filha, aquela gracinha, eu me lembro do meu sobrinho Guigui.
também especial. Senador Marcelo, senador Lindbergh. Qualquer violência contra a criança, ainda que seja verbal, qualquer deboche, ainda que seja verbal, contra uma criança de tenra ou não idade, não há que se admitir qualquer tipo de deboche por uma criança, senador, de 5, 6 anos, de 10, porque nasceu estrábica, porque tem um problema no dedinho ou na perninha. Ninguém há de admitir violência sexual contra a criança. É por isso que eu estou aqui hoje nessa tribuna. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade. As minhas filhas já tiveram 9 meses. E elas também já tiveram 1 dia, 2, 3 meses. Já estiveram no útero. Eu já vi, a mídia noticia matérias especiais de mulheres que entram em depressão e choram, porque no 6º mês, no 7º mês, perderam uma criança por uma hemorragia interna, um problema qualquer, um acidente. Elas choram, não é porque perdeu, e é porque sangrou e foi necessário tirar restos podres de carne de um feto que foi vivente. Elas choram, sabe por quê, senador? É o sentimento de mãe, sentimento materno. Quando o pai chora por um feto, é sentimento paterno. Quando ele começa a pulsar no útero com 1, 2, 3 meses. É ser humano, tem vida. E não venha me dizer que eu vim a essa casa fazer um drama. Eu vim defender os direitos de um ser humano. Como pai de família, eu vim revelar a minha insatisfação, a minha indignação em nome de mim mesmo, em nome das minhas filhas e dos meus netos que virão, senador Paim. Porque se nós nos calarmos diante dessas aberrações, daqui a pouco teremos programas aconselhando e ensinando o pai como abusa de filho em casa. Porque nós já tivemos a decisão do Supremo dizendo que a marcha da maconha é legal, porque é direito de livre expressão. Eles podem se expressar, é direito. A marcha da maconha também é direito para os pedófilos fazer uma marcha de pedofilia. É direito à livre expressão. Livre expressão. Eles fazem os cartazes, levantam eles. Pai tem direito a abusar de filho. Abuse das suas crianças na escola. Qualquer homem tem direito de abusar de uma criança. E a polícia é obrigada a guardá-los, porque o Supremo disse que é direito à liberdade de expressão. Na hora que você, Marcos Buarque, entrar na justiça, e entre para que seu filho, ao nascer, não cresça sabendo que você foi um covarde, e tome conhecimento um dia, porque o Dr. Google está aí para registrar tudo para a eternidade, que isso aconteceu e você não reagiu. O advogado dele dirá: é direito, liberdade de expressão. Até direito à liberdade de expressão tem limite, senador Suplicy. Tem limite. Portanto, receba, família Buarque, do meu estado, a minha solidariedade. Receba, meu amigo Zezé, a minha solidariedade. Receba, meu amigo Marcos Buarque, pai dessa criança. Não é um feto, é uma criança. Receba, Vanessa, que eu vi criança. Receba, Zilu. Receba, Brasil. Receba, crianças do Brasil, pais do Brasil, a minha indignada solidariedade. Nada contra a pessoa desse rapaz. Se reconhece que cometeu um erro, quem sabe com a inteligência e a capacidade que tem, pegará esse limão e fará uma limonada, ensinando a outros que o mesmo erro não pode cometer. Mais uma vez, tirando o meu chapéu para a Rede Bandeirantes, tão bem dirigida, mandando um abraço àquele que eu entendo que voz dos oprimidos que se assentam no sofá e não tem como falar, José Luiz da Atena, meu amigo pessoal. E mais uma vez ao Marcelo Tassi, que comanda o programa e é um sujeito absolutamente inteligente e lúcido. Ao Rafinha, eu lamento, e que Deus lhe dê melhores dias.